Boa tarde a todas e a todos. O Bloco tem 17 anos, é um jovem partido político, mas com um percurso já rico de sucessos e de insucessos, que nos permite fazer um balanço do caminho que percorremos e daquilo que temos pela frente. Um caminho que começámos há 17 anos, com a companhia que nos falta do camarada Miguel Portas, cuja memória queria aqui evocar e saudar como um companheiro que está sempre presente entre nós. A criação do Bloco de Esquerda foi a mais significativa alteração do panorama político português na transição do século XX para o século XXI, porque significou simultaneamente a possibilidade de dar representação a um vasto setor da esquerda e do eleitorado, que não se sentia representado nem pelo um PS centrista e rendido ao neoliberalismo, nem por um partido comunista órfão do velho mundo soviético. Em segundo lugar, porque iniciou o seu aparecimento, iniciou a ruptura do monopólio rotativo ao centro da vida política portuguesa, e só é possível falar da solução política que hoje existe em Portugal porque o Bloco de Esquerda há 17 anos iniciou esse caminho. O percurso foi longo, na corteza destes 17 anos, e foi difícil. O Bloco cresceu sustentadamente entre 1999 e o início da segunda grande depressão do mundo capitalista. A grande derrota que a esquerda internacional sofreu com o advento da Grande Depressão não deixou de se refletir nas nossas fileiras. A difícil substituição da direção da fundação do Bloco, as derrotas eleitorais que então experimentámos, o impasse que de alguma maneira se parecia ter chegado na 9ª Convenção de novembro de 2014, fez renascer em certos setores da opinião a ideia de que, sem causas fraturantes, o Bloco de Esquerda ia desaparecer. Repetimos nessa altura várias vezes que as notícias sobre a morte do Bloco de Esquerda eram manifestamente exageradas. E aqui estamos. A direção do Bloco de Esquerda, saída da 9ª Convenção de novembro de 2014, todavia, logrou resolver adequadamente as dificuldades que tinham surgido. Restabeleceu a unidade nas nossas fileiras e definiu uma política combativa e correta para as decisivas eleições legislativas e presidenciais do ano transato e regionais, já agora, onde o Bloco de Esquerda registou as maiores vitórias da história recente do Bloco de Esquerda, consolidando o espaço político e social que representa, criando uma base de representação sólida, com uma âncora profunda na sociedade, logrando romper, como eu disse, o monopólio de governação sem saída que monopolizava a vida política deste país ao centro e à direita. O que é que aprendemos
em relação ao futuro deste processo, deste passado. Permitam-me que sugira muito rapidamente 2 ou 3 coisas. A primeira é que é preciso perceber que somos, como campo político, ideológico e social, um partido plural da esquerda socialista, com tendências e sem tendências. E essa característica, que é uma característica comum à esquerda capitalista europeia no seu conjunto, deve-nos fazer perceber que a nova forma de vida dos partidos da esquerda socialista é em unidade na pluralidade. E nunca devemos esquecer essa lição. Somos uma força porque somos plurais. Em segundo lugar, essa característica impõe-nos, tanto interna como externamente, o método da unidade, crítica, unidade. Partir da unidade para encarar as nossas diferenças e para voltar a uma unidade superior e mais forte. Combater o sectarismo, combater o grupismo, combater a divisão, combater o dogmatismo, combater os sacerdotes guardiões do novo cânon, ou seja, preservar a unidade, crítica, unidade. Em terceiro lugar, temos de enraizar os nossos resultados eleitorais organizativamente na vida e nas lutas do povo. Sem isso, afogamo-nos no cretinismo parlamentar e no oportunismo. O verdadeiro motor da força do Bloco de Esquerda está nas lutas sociais. Está na ligação ao combate social e político nas largas massas da população, na capacidade de nos ligarmos a elas, aos trabalhadores das empresas e dos sindicatos, à juventude das escolas, do ensino secundário, da universidade, do politécnico, aos reformados, às mulheres, aos precários, aos moradores pobres. Nós somos o porta-voz das pessoas que sofrem. Nós somos a voz dos mais fracos, nós somos a voz dos humildes e é isso que faz a força do Bloco de Esquerda, é isso que faz o seu futuro. Em quarto lugar, camaradas, temos de ter uma doutrina para sermos uma força. Um partido sem ideologia é um partido sem rumo na política. Há que dar muito mais atenção à formação ideológica, à formação política dos nossos ativistas. Um ativismo sem rumo e sem princípio é um ativismo cego. O Bloco de Esquerda é um partido de esquerda socialista, é um partido que quer o socialismo e isso significa que tem uma teoria, tem uma política, tem uma orientação. Sem política a dirigir o nosso combate, nunca iremos longe. Finalmente, temos que dar uma redobrada atenção ao trabalho internacional das esquerdas anticapitalistas europeias e no mundo inteiro. Tenho para mim que as lutas que hoje travamos dificilmente as podemos vencer autarcicamente isolados nesta ponta da Europa. O nosso combate é um combate internacional. É o combate com os gregos, é o combate com os espanhóis, é o combate com os italianos, é um combate internacional com os trabalhadores do mundo inteiro, com a juventude, com os desempregados. É um combate que só pode encontrar soluções no âmbito de uma grande transformação que não pode ser uma transformação isolada, sozinha, num só país.
esse combate internacional temos que o encarar de uma forma decisiva. E porque assim é, queria terminar a minha intervenção lembrando os presos políticos de Angola. Lembrando o caminho que temos que fazer para superar a vergonha de, no Parlamento português, a esquerda não ter sido capaz de impor maioritariamente um voto de solidariedade contra a opressão, contra a repressão e contra a perseguição daqueles que lutam pela liberdade. Se assim for, e termino, se assim for, camaradas, como diziam os velhos militantes socialistas britânicos, se assim for, conseguiremos manter a bandeira vermelha a flutuar na nossa terra. E essa é a nossa tarefa. Muito obrigado.